Senhor Deus, nós queremos ouvir a sua voz e termos a revelação vinda do teu Espírito Santo. Pai, por favor, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando que o teu Espírito Santo venha falar conosco, que o teu Espírito Santo venha se revelar a nós, e nós queremos ouvir a tua voz, que se cale nossa alma, que se cale qualquer outra voz que não seja o teu Espírito Santo, Pai, mas nós queremos ouvir o teu Espírito Santo. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Veja bem, Mateus, capítulo 8, versículo 18 diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado. E aproximou-se dele um escriba. Disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. E outros dos seus discípulos lhe disse: Senhor, permita que eu primeiro vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os mortos. E entrando eles no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que do mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas, praticamente. O barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Ele quem? Jesus, né? E os seus discípulos se aproximaram-se e despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então levantou, repreendeu o vento e o mar, e seguiu uma grande bonança. Uma grande calma, né? O mar ficou calmo, tudo ficou calmo, o vento parou, as ondas cessaram e o mar ficou calmo. E ontem eu estava ministrando sobre isso na tenda e eu estava falando com as pessoas durante eu estava lendo esse texto e eu senti no coração de compartilhar com vocês. O primeiro homem chega a Jesus e fala assim: por onde tu fores, eu irei contigo. Todos nós sabemos que o Senhor, ele sonda o coração dos homens. Mesmo antes de nós pensarmos, o Senhor já sabe o que nós vamos pensar. Você vê em vários textos, e o Senhor, sondando seus corações, sabia que eles falavam, pensavam sobre isso. Então o Senhor, ele sonda, ele consegue penetrar no profundo do nosso coração e saber a intenção do nosso coração. Ou seja, o Senhor sabia a profundeza do coração daquele homem. A resposta de Jesus nos mostra isso. Porque nós temos que buscar do Senhor revelação quando nós lermos a palavra, e a gente tem que ver, poxa, nada que Jesus falou, nada que Jesus deixou, nada de Jesus, nada feito por Jesus foi por acaso. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhum gesto, nada foi por acaso. Tudo que Jesus fez tem um propósito, um princípio, não é? E Jesus chega para ele e fala assim, de repente, o cara: por onde você foi, eu vou, Jesus. Jesus responde para ele bem taxativo: cara, as raposas têm covis, os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso joga por terra toda a teologia da prosperidade, para começo de conversa. Tá, esse negócio que quando você recebe Jesus, você tem que ser rico, você tem que ter a melhor casa, você tem que ter o melhor carro, você tem que ter o melhor isso, você é próspero, você tem que usar anelzão no dedo de ouro, você tem que usar corrente com aquela estrela de Salomão, você tem que botar broche, você tem que provar que você é próspero, você tem que ganhar, você tem que vencer, você não vai ter derrota, você vai ser só vitória, as promessas de Deus têm que se cumprir na sua vida. Isso não tem nada a ver com Jesus. Meu amigo, se eu não obedecer a Jesus, nada vai se cumprir. Começar a entender que nós precisamos obedecer a Jesus. Entendeu? Obedecer a Jesus. Mas o que eu estou falando? Com certeza Jesus sondou o coração daquele homem. Cara, eu não tenho nada para te oferecer. Se você vem atrás de mim, muita gente hoje busca ministérios que possa lhe retribuir em posição social, em autoridade, poder e dinheiro.
Não, eu vou me unir ao Ministério X porque ali eles me levam como pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, profeta e tal. Isso tudo me eleva numa hierarquia eclesiástica. Isso me dá poder sobre determinado número de grupo de pessoas. Eu vou ser líder de multidões, eu vou ser líder disso, eu vou ser líder daquilo. Então tem muitas pessoas que procuram ministérios em prol daquilo que o ministério vai dar para ela. Preste bem atenção, meu irmão. Muitas pessoas procuram ministério em busca por interesses. Aqui Jesus corta baixinho, lá na raiz. Eu não tenho onde reclinar a cabeça, ou seja, não adianta você me seguir pensando que você vai ter uma grande igreja para você cuidar, 100, 200, 500 mil ovelhas, dízimos assim, ofertas assim. Jesus já corta baixinho, moro? Jesus já corta baixinho, cara, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Aqui não diz que aquele cara falou assim, aqui não diz. Ok, Jesus, mas mesmo assim eu vou te seguir. Aqui não diz isso. Diz que um outro dos seus discípulos também não diz, porque muita gente seguia Jesus. Muita gente. Pode ser, aqui não está dizendo que foi um dos 12 que falou isso. Então não está dizendo que foi, como também não está dizendo que não foi. Correto? Mas aqui não está dizendo. Um dos seus discípulos. Jesus tinha muitos discípulos que seguiam Jesus. Né? Mas vamos lá. Deixa eu enterrar o meu pai. Primeiro, irmãos, quando fala aqui enterrar meu pai, obviamente, não é que esse rapaz, essa pessoa estava acompanhando Jesus e o seu pai estava lá em cima de uma pedra ou num caixão lá na casa dele. E ele falou, deixa eu ir lá enterrar o meu pai e eu já volto. Não. Quando ele fala, deixa eu ir lá enterrar o meu pai, ele está falando o seguinte, deixa eu conviver esse resto de anos com meu pai, até que ele morra aí, eu enterro meu pai, eu cumpro o papel de filho que cuidou do pai até o final, e eu vou te seguir. É isso. Tipo assim, seu pai tem 85 anos, 90 anos, poxa, falta poucos aninhos de vida, 1 ano, 2 anos, alguns meses, deixa eu cuidar primeiro dele, depois eu vou te seguir, Jesus. Jesus vira para ele e fala assim, deixe que os mortos enterrem os mortos, você me segue. Ou seja, eu sou vida. Existem pessoas na sua casa que não creem em mim e que são mortos espirituais. Deixe que esses mortos espirituais enterrem o morto físico. Porque o pai dele ia morrer fisicamente. Então deixe que os mortos enterrem os mortos. E você me segue. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Ou seja, você precisa ter prioridades na sua vida. A sua prioridade hoje é você ficar lá 1, 2, 3 anos com seu pai e depois me seguir? Não. Sua prioridade hoje é me seguir. Deixa que lá morto enterra morto. Busque primeiro o reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entendeu? Então são princípios para seguir Jesus. Como eu devo seguir Jesus? Primeiro, não esperando seguir Jesus por recompensa, por troca, por poder, por dinheiro, por nada disso. Eu vou seguir Jesus pelo que eu creio que Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, eu creio, eu vivo isso, Ele é o meu Senhor e o meu Salvador, e onde Ele estiver eu quero estar com Ele. Aquele que não deixar pai e mãe me seguir não é digno de mim. Já quebra de cara esse cara que falou assim, deixa eu primeiro. Não. Ah, então você está dizendo que é para mim abandonar meu pai, minha mãe? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que se chegar um momento em que Deus falar para você assim, olha, eu quero que você que mora em São Paulo, eu quero que você vá pregar o evangelho no Pará. Ah, não vou não, meu pai e minha mãe moram aqui em São Paulo, eu não vou sair de casa aqui não, se eu quiser eu prego o evangelho aqui em São Paulo mesmo. Tem tanto lugar para mim pregar o evangelho aqui em São Paulo, não é verdade? Por que o senhor quer que eu vá para o Pará e eu vou me afastar do meu pai e da minha mãe? Negativo, eu vou ficar aqui. Não é digno do Senhor Jesus. Correto? Deus chega para você, eu tenho um trabalho específico para você na Irlanda, na Tailândia, no Laos, no Marrocos, no Tibete, em Uganda, lá na Namíbia. Ah, não, Senhor, aqui no Brasil tem tanta gente precisando, eu vou deixar meu país, meus pais aqui. Meus pais moram aqui, ô Deus. Meu pai já tem 75 anos, 80 anos, eu tenho que ficar com ele aqui. O senhor está por fora, não vou não. Se o senhor quiser, eu faço a sua obra aqui no Brasil. Não é digno do Senhor. Entendeu?
Mas não significa que com todo mundo Deus vai tirar da presença do teu Pai. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: seu coração está onde? Seu coração está no seu trabalho, está nos seus bens, está na sua família, então está fora do projeto de Deus. Está fora do propósito. Deus não vai te usar porque o seu coração não está nele. Então qual a prioridade da sua vida? Pastor, a minha prioridade é Jesus. Ou glória a Deus, tá bom. Mas que prioridade de Jesus é essa? Vamos entender isso. Não, minha prioridade é conhecer a Jesus. É aprender de Jesus. Também está errado. Poxa, isso pirou meu cabeção, dizer que a prioridade de aprender de Jesus é errada? Sim. Porque tem muita gente que aprendeu muito sobre Jesus e não vive nada dos princípios do Senhor. Conhece muito a Jesus. Conhece a Bíblia mais do que eu e você, mas não vive nada daquilo que conhece. Posso te dar um exemplo clássico? E um cara que conhece muito mais a Bíblia do que eu, do que você, se você é um pastor formado em teologia, é mestre em teologia, é até doutor em teologia, eu vou te apresentar um cara que conhece mais a Bíblia que você, chamado Lúcifer, Satanás. Ele conhece. Mas nem por isso é salvo. Correto? E já tem o destino dele traçado, é Satanás, e vai ter o fim dele no inferno, no lago de fogo, destinado a ele e aos anjos dele. Pronto. Mas conhece muito da palavra de Deus, sabe muito da palavra de Deus, mas não vive aquilo que sabe. Meu irmão, nós temos hoje uma gama de pessoas dentro das igrejas que conhecem muito da palavra de Deus, mas não vive aquilo que conhece. Qual é a prioridade? Não, a minha prioridade é cumprir o propósito eterno de Deus. Qual é o propósito de Deus? Você sabe, pelo menos? Que eu aprenda dele, que eu saiba dele. Não, o propósito dele é que você vá por todo mundo e pregue o evangelho, que você faça discípulos de Jesus. Esse é o propósito de Deus. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, porque não há interesse em Deus que nenhum só se perca. Então, há o interesse de Deus que todos conheçam. Como vão conhecer se não... Como eles vão se converter se eles não conhecem a Jesus? Como eles vão conhecer a Jesus se não há quem pregue Jesus para eles? Então, o propósito de Deus é que todos venham ter o conhecimento de Deus. E que nós façamos discípulos de Jesus. Correto? Esse é o propósito de Deus. Agora eu descobri. Então o propósito é esse, então tá bom. Vou priorizar isso. Agora, essa é a prioridade. Essa é a agenda número 1 sua. Cumprir o projeto de Deus. Ok. Agora você vai vir ajustar toda a sua vida em função desse propósito. Você vai ajustar o seu horário, o seu trabalho, o seu casamento, sua educação dos seus filhos, seu relacionamento com o seu marido. Você vai ajustar a sua vida social, pessoal, seu tempo de oração, seu tempo de busca de palavra. Tudo será ajustado de acordo com a necessidade que agora você tem, porque agora você sabe, não é? Você sabe qual é o projeto, você sabe qual é o propósito. Agora que você sabe, pronto, agora tudo se ajusta. O que acontece é o seguinte, na grande maioria dos casos, e que esses duas pessoas queriam, não, o propósito de Deus é esse, o meu projeto de vida é esse, eu vou ajustar Deus ao meu projeto de vida, ou seja, Deus vai se encaixar na minha agenda de o que retorno eu vou ter. Eu posso primeiro fazer isso, enterrar meu pai, gastar um tempo primeiro com isso, para depois te seguir a Jesus? O que eu vou ganhar em te seguir, Jesus? Porque eu estou ajustando aqui a minha agenda. Se tu tem alguma coisa para me oferecer que não seja agradável, eu mudo. É como um negócio. Jesus já corta baixinho. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Vai me seguir assim? Não é? Não, deixa eu primeiro fazer isso. Deixa que aqueles façam isso. Tu me segue. Vocês entenderam o nível de revelação que Deus quer trazer para nós? Olha, é vocês que têm que se ajustar ao meu projeto, ao meu propósito. Não sou eu que vou me ajustar a vocês. Porque se você e eu não nos ajustarmos ao projeto de Deus, Deus levanta outros, tem outros que vão se ajustar.
O projeto de Deus não deixará de ser cumprido porque eu quero que ele haja da minha forma. O projeto dele vai se cumprir. Quer eu queira, quer eu não queira. Só tem um detalhe, eu perco o privilégio de fazer parte do projeto dele. O projeto dele vai se cumprir, meu irmão. Quer você queira, quer você não queira, quer você aprove, quer você não aprove, quer eu aprove, quer eu não aprove, quer eu queira que seja que Jesus volte daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos, ele vai voltar no tempo determinado. O arrebatamento da igreja, ele vai arrebatar a igreja porque está na palavra dele. Agora, se vai ser antes, durante ou depois, isso é um problema dele, não é problema meu. Eu preciso cumprir, eu estou querendo saber. Tem muita gente buscando revelações, fica ouvindo pregações na internet, buscando revelações. Isso, para ter algo. Meu irmão, Deus não está preocupado que você fique ouvindo pregações na internet para ter algo para você falar. Deus quer saber aquilo que você ouve, aquilo que você lê na Bíblia, você tem vivido. Porque, meu amigo, olha, de gente que ministra um monte de coisa, que diz que ouviu um monte de coisa, que fala de pregações dos outros com a propriedade tão grande como se fosse Deus dado essa revelação para ele. Amém, pode falar. Você pode usar aquilo que a gente ministra aqui, eu, pastora Célia, pastora Eli, você pode usar à vontade. Eu faço, não tem nenhuma objeção. Mas viva primeiro. Viva, porque quando você vive, você fala com propriedade, você fala daquilo que você vive. Onde você tirou isso, pastor? Jesus, cara, é o meu espelho. Eu falo aquilo que eu ouvi o Pai falar, disse Jesus. Eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. Então Jesus era um grande imitador do Pai. Então eu tenho que ser um grande imitador de Jesus. E se você vive aquilo que você prega, melhor dizendo, aquilo que você vive, tem propriedade naquilo que você prega. Você não prega pelo que os outros pregam. Você não prega o que os outros pregam. Você prega aquilo que você vive e você crê do Senhor. O Senhor nos chama para ter vida com Ele, ter experiências com Ele, ter relacionamento com Ele, para quando você for pregar, você pregue de um relacionamento que você vive. E quando você prega de algo que você vive, é muito mais profundo isso do que você pregar a teoria dos outros. Tem muitas pessoas que falam assim, pastor, eu posso ficar sem congregar e ficar ouvindo, pesquisando pela internet pregações? Eu falo, ó, tem muitas pregações maravilhosas na internet, mas tem muita porcaria. Enfia a cara na palavra. Sabe? Enfia a cara na palavra. Por exemplo, você que está me ouvindo agora, pega isso tudo que eu estou falando, isso vai ficar gravado, vai ficar no site, pega outras pregações do site, abra a tua Bíblia, se você vai ouvir. Se você vai ouvir uma palavra ministrada por nós aqui, abra a tua Bíblia, leia o texto junto. Vê se o pregador não está falando bobagem, vê se o pregador não está cheio de usos e costumes de doutrinas de homem, ou disso ou daquilo. Vê se não tem muita opinião pessoal do cara e pouca Bíblia. Porque tem gente que lê um texto, um versículo e só discorre sobre aquilo que ele pensa. Meu irmão, esse texto aqui é claro. Jesus diz, eu não tenho onde reclinar a cabeça, não vem atrás de mim querendo... O que ele está querendo dizer? Quando eu não tenho onde reclinar a cabeça? Eu não tenho posses, eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, mansão, eu não tenho um templo para te oferecer, para você pregar naquele templo, eu não tenho isso. Mal durmo de favor. Ah, pastor, você está brincando. Quer ver? Pedro e João entrando no templo. Uma pessoa necessitada pede uma ajuda. O que Pedro fala para ele? Eu não tenho ouro nem prata. Pedro está dizendo, bicho, eu estou duro, cara. Eu não tenho um tostão aqui não. O que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O cara levantou. Pedro tinha algo muito mais importante que ouro e prata. A palavra da vida. E a própria vida habitando nele. Então, o que nós precisamos fazer? Viver Cristo. Cristo em nós. Então, se você ouve uma ministração na internet, vai para a Bíblia, cara. Deus vai te trazer muito mais revelação. Você está lendo o texto? Outra coisa, a outra parte. Olha, deixa eu primeiro gastar um tempo com o meu pai, depois eu te sigo. Jesus falou, não, deixa que aqueles que estão lá com ele vão cuidar dele.
você me segue. Jesus está falando, cara, não tem tempo a perder, bicho. Eu não tenho tempo a perder para você ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, depois você vem atrás de mim, não, meu. Eu tenho tempo determinado para cumprir. As coisas que o Pai determinou vão cumprir num tempo determinado dele. Ou você se ajusta ao relógio de Deus, ou tu fica. Por que eu li o restante dos versículos? É ou não é? Não é bem claro essa revelação? É bem claro isso. E ele vai, sobe no barco com seus discípulos e há aquele milagre no meio do lago, do mar, de onde eles atravessaram ali. Há um milagre, onde Jesus acalma a tempestade. Primeiro Jesus chama a atenção dele, chamando-os de homem de pouca fé. Depois Jesus acalma a tempestade. Esses dois, talvez, que tiveram esses problemas, provavelmente não tinha escriba nenhum dentro do barco. E provavelmente esse cara que falou, deixa eu primeiro lá enterrar, talvez não estivesse no barco. Eu sei que os 12 estavam no barco. Só quem tem Cristo como prioridade vive momentos tremendos com ele. Esse povo, esses que foram, tinham Cristo como prioridade. E viveram um momento tremendo com Jesus, de ver aquele milagre. Você quer ver milagres? Você quer viver momentos tremendos de intimidade com Jesus? Você quer isso? Então você tem que priorizar Jesus. Você quer levar uma vida de crente normal? Então vai primeiro enterrar o teu pai, certo? Fique buscando Jesus por aquilo que ele pode te dar. Você vai encontrar aí locais que só falam em prosperidade. Você vai ser um vencedor. Você é mais que um vencedor. As promessas de Deus vão ter que se cumprir. Você não precisa nem obedecer. Elas vão ter que... Ele falou que vai, pronto, final. Quer dizer, Deus falou que vai se cumprir, pronto, vai se cumprir. Não, nem depende da minha obediência. Mas ele falou, no mundo tereis aflições também. E você também vai ter aflição. Entendeu? Então, essa é a grande sacada. Quer participar de uma vida com Jesus, tendo experiências com Jesus, também sendo perseguido, tendo derrotas? Claro que você vai ter derrotas. Ou você acha que Paulo ganhou todas? Paulo foi chicoteado, Paulo foi preso, Paulo foi apedrejado, Paulo foi insultado. Paulo teve... Isso é vitória? Me diz um cara que vai para uma prisão e leva chibatadas, é vitória. Me diz um cara que é jogado como morto fora de uma cidade depois de tanto apanhar, é vitória? Me diz. O cara que é preso, julgado, morto, é vitória? Rapaz, é vitória isso? Não é vitória, meu amigo. Não é vitória. Então você também terá derrotas no seu caminhar. Derrotas aos olhos dos homens. Aos olhos dos homens, aos olhos desses que só pregam vitória. Você terá derrota aos olhos dos homens. Mas tenha certeza de uma coisa, aquilo que para os homens parece derrota, para Deus é vitória. Ok? Então, entenda isso. Você precisa priorizar o reino de Deus em sua vida. Priorize isso e você vai ver que a sua vida vai ser totalmente transformada em nome de Jesus. Ok? Feito, essa mensagem vai estar no nosso site, no nosso canal do YouTube. Que Deus te abençoe tremendamente em nome de Jesus. O nosso site é o www.amazongospel.com.